Carregado, beleza. Opa, fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje porque eventualmente nos últimos anos tenho aberto um curso de fotografia e também um pouco de vídeo, né? Eu acabo abordando um pouco do vídeo, e isso porque sempre tem pessoas me perguntando: quando é que você vai abrir um curso? Ou você poderia me ensinar, poderia me dar dicas? Ou senão pessoas que querem entrar no mercado, querem entender melhor como é que é o funcionamento, ou mesmo aqueles que, usando o seu celular, quer melhorar suas fotos e tem curiosidade de aprender um pouco mais. E normalmente o investimento é alto, então eu acabo oferecendo para aqueles, né? Junto uma galera que ao longo de um tempo acaba me procurando para poder ensiná-los um pouco sobre fotografia, né? Não sou um mestre, né? Mas o que eu puder ajudar, o que eu puder transmitir de conhecimento adquirido nesses últimos anos, eu faço mesmo. Eventualmente eu abria alguns cursos, são poucos, né? No máximo um por ano, ou às vezes 2 por ano, no máximo, assim. Só que aí o tempo ficou cada vez mais curto, né? E eu, então, fiquei só prometendo àqueles que me procuravam que eu ia gravar um vídeo, né? Ia gravar essas aulas para que facilmente alguém, quando tivesse algum interesse em aprender, eu simplesmente ofereceria esse vídeo. E eis aqui, então, gravando, né, em tempo de coronavírus, em quarentena, aproveitando esse tempo livre, entre aspas. Espero que aproveite, que seja a chance aí de eu poder transmitir para o maior número de pessoas possíveis e conseguir atender aqueles que me procuram. Conhecer mais, né, melhorar suas fotos, ter mais conhecimento teórico. E a ideia é que eu passe, né, a parte teórica já misturada com a prática, e chegar até desde o básico até dicas de como se portar num evento, o que é importante capturar, o que eu entrego, qual o fluxo de trabalho, né? Desde a fotografia até o vídeo. A ideia é que a gente também, se a gente conseguir gravar bastante, conseguir também abordar essa parte de vídeo, né? As características e também a parte de edição. Também quero fazer a parte de tratamento de imagens, mostrar um pouco do fluxo de trabalho, assim como na edição de vídeo, beleza? Começando, né? Peguei aqui uns amiguinhos. Qual que é a estrutura que eu montei aqui? Eu tenho um notebook aqui de fundo, no qual ele está me mostrando as imagens dessa câmera. Essa câmera a gente vai usar e está sendo capturada por um outro dispositivo transmitido, né? E assim vocês vão conseguir ver diretamente o que eu for mudar aqui. Vocês já vão ter acesso direto, inclusive ao ângulo que ela está tirando. Vamos ver se isso dá certo. E aí eu peguei aqui os amiguinhos Minions para nos ajudar nessa aula. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que quando você fala em fotografia, seja em celular, seja numa máquina profissional, usando no automático ou no manual, a primeira coisa é sobre a exposição. Ela praticamente você vai fazer uma foto e você tem que definir ela logo de cara, se ela a claridade se ela vai ser uma foto clara, uma foto escura. Você tem que regular isso, configurar a máquina para obter uma exposição, ou seja, uma foto mais equilibrada em questão de luz. Ou seja, a foto que não vai ser nem muito escura, nem muito clara, vai ter uma exposição perfeita, tá? E eu ainda já pego um pouquinho agora para falar que não é bem a foto em si, mas aquilo que a gente tem que ter em mente, em foco, é o nosso objeto. O nosso objeto deve estar bem exposto. Vamos lá. Em relação à configuração, né? Vocês têm aí acesso do jeito que está ali. Eu tenho meus amiguinhos aqui, já para um deles já aqui da frente bem focadinhos, né? E vocês percebam que na exposição o que acontece não é simplesmente o seu olho no qual vai te dizer qual exposição está correta. Você tem alguns recursos na câmera que são o exposímetro e o histograma. O exposímetro ele está sendo indicado ali pela setinha de mais e menos, né? E um número 0 ali. E o histograma é o gráfico que está ali acima, né, do ISO,
tá no ISO automático ali, e acima dele tem um gráfico que fica se mexendo. Se o histograma, ele vai pegar a sua foto inteira e vai traduzir isso numa escala do preto ao branco, ou seja, numa escala de cinza, ele vai te falar a quantidade dessa graduação de cinza, ou seja, um cinza média seria bem no meio, o branco na sua extremidade, aqui vai estar invertido, tá? Mas à direita do que vocês estão vendo e à esquerda a imagem, o preto. Então, repare que ali a imagem em si, o conjunto completo aqui da fotografia, ele está dizendo que tem um pico ali depois do lado preto, tem um pico muito forte daqueles tons de cinza e ali no meio um pouquinho mais, tá? Ele vai traduzir o que você está vendo graficamente. Vamos supor o seguinte, você está fotografando uma imagem preta. Esse gráfico ele vai puxar todo para a sua esquerda, né? A imagem vai para aquele lado ali. Se você está fotografando uma imagem extremamente clara ou até o branco, então o gráfico ele vai puxar muito aqui para a direita, certo? Então ele só vai te dar uma ideia se aquilo que você está vendo na máquina ou na fotografia é efetivamente aquilo que está sendo captado, tá? É um pouco difícil nesse sentido porque o histograma aparentemente às vezes pode para algumas pessoas não servir para nada, mas é que se você ficar atento ao histograma você efetivamente vai ter em diferentes dispositivos uma mesma imagem, porque quando você vai fotografar em um ambiente escuro, o seu olho está adaptado àquele ambiente escuro. A sua máquina, se você não controla o brilho que ela está exibindo a imagem para você, vai ser um brilho às vezes muito forte. E ao fotografar você vai olhar aquela sua foto e vai falar, puxa, a foto está numa exposição perfeita, ela está num equilíbrio de brilho perfeito. Quando na verdade, se você olhar o histograma, às vezes ela pode estar puxando um pouco para a esquerda, ou seja, ela está subexposta. E aí quando você vai ver essa fotografia num celular, no seu monitor, na televisão ou em qualquer outro dispositivo, aí você vai ter a surpresa de ela estar escura, subexposta, né? Subexposta é quando a foto ela está escura, né? Ela está puxando, tendendo para o escuro, e superexposta ela está tendendo para o claro, né? Para o branco e tal. Então sempre quando eu usar isso, entenda, sub embaixo, para baixo, negativo, ela é escura, e super, ela é para cima, positivo, clara. Pensando no claro e escuro, como a máquina vai calcular a exposição, ou uma média, ou se a foto ali está clara ou escura. No caso do histograma, ela vai pegar uma média geral, mas eu vou mudar aqui aonde que a máquina ela vai calcular a exposição dela, tá? Repare que no ponto ali, ó, eu estou mexendo para uma parte mais branquinha, ou seja, a máquina ela já deu uma escurecida na foto. Depois eu vou comentar o porquê que ela fez isso. Mas repare que ao ficar mais escura a foto, o histograma ele puxou o gráfico para a esquerda. Ao você jogar esse meu ponto aqui, meu ponto de foco, que também é de ponto de exposição, de cálculo de exposição, o gráfico e a imagem inteira já foi clareando e o gráfico foi puxando para a direita. Quando ele pega um objeto escuro, ele vai tender a clarear, ele vai entender, pô, esse ponto aqui de cálculo de exposição, ele está muito escuro, então ele vai clarear a imagem. Se você pega uma imagem clara, como aqui o branco dessa pedra, então ele vai escurecer para poder com que essa imagem que está muito claro esteja numa exposição equilibrada, no caso o zero, né? Então se eu pegar a imagem lá de fundo ali, que é o notebook, se eu colocar a imagem nele lá, o gráfico ele vai tender a escurecer para que a gente ganhe informação naquela tela. Ou seja, quanto mais equilibrado tiver a exposição, mais informação você vai ter. Vamos colocar aqui no nosso amiguinho aqui do lado. Então esse amiguinho aqui agora, ele está com uma exposição
equilibrada, né, considerada ali pelo exposímetro como uma exposição zerada, né, tá bem no meio. O exposímetro ele é uma escala de -2 a +2, é uma escala matemática, medidas em stops. -1 é um stop, -2 é 2 stops. Essa escala vai além, mas nas câmeras ela vai de -2 a +2, tá? A subdivisão 1/3 desses stops também funciona como uma escala para toda a configuração da câmera. Também já vou chegar lá posteriormente, mas só para vocês terem uma ideia que eles vão mudar o exposímetro ali, ele muda de 1/3 a 1/3, tá? Então 0,3, 0,6 até 1 ponto, tá? Ele divide esse espaço de 1 ponto em 3. Vamos voltar. Então eu configurei a câmera para ele jogar um ISO automático, para que ele automaticamente te mostre uma imagem equilibrada, considerando esse ponto de exposição, ou seja, o meu objeto que eu pedi para a câmera calcular como exposição equilibrada, 0, nesse caso é o nosso amiguinho aqui. Tá ok? Então, esse amiguinho aqui, para a câmera, é quem tem não só o foco, tá? Mas também a exposição que eu quero considerar como equilibrada, correta. Esse é o meu objeto que eu estou fotografando. E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês? É que eu tenho um controle, né? Quando a máquina está no automático, você consegue controlar o claro e o escuro através da compensação de exposição. É um botãozinho, quando você estiver na máquina, você vai ter um botão como esse, mais e menos, né? aquele símbolo ali. Na máquina, ou às vezes no caso como essa, é um anel, né? de ajuste, no qual ele está no 0, certo? Mas eu vou subir 1/3 de stop. Repare, ó, foi para +3. Ou seja, eu estou dizendo para a máquina que aquilo que ela está identificando como exposição ideal, eu quero que ela aumente em 0,3 de exposição, né? 1/3 de stop. E aí, ó, repare no gráfico o que acontece quando eu mando a máquina clarear a foto. Olha, estou indo para uma super exposição. Então, automaticamente o gráfico e a imagem vão clareando, tá certo? Quando ele chega aqui bem lá do lado direito, significa que os pontos em branco já estão o que a gente chama de estourado, tá? Já está no branco máximo. E o que acontece quando você tem uma imagem super exposta ou subexposta? Você perde informação. Então, vamos lá, subindo mais, tá lá, no máximo da compensação de exposição em +3. E repare que olha a quantidade de informação na foto que a gente já perdeu, tá certo? A gente tem um pouquinho de informação, que é o que o gráfico está mostrando, mas uma boa parte já se perdeu. O branco ali, você já perdeu toda a riqueza de detalhe. Então a exposição correta, ela te permite a reter bastante informação da foto. Assim como uma foto, vamos fazer o caminho contrário aqui, né? Uma imagem puxando para uma subexposição. Ali repare que o ISO ali ele está dizendo que ele não está conseguindo ir além disso, ele está piscando, porque automaticamente ele já deve estar no limite do mínimo ISO que ele está utilizando. Então eu vou aumentar a velocidade aqui. Opa, aumentar a velocidade até que ele pare de piscar. Aí, beleza. Ou seja, agora sim, é como se agora tivesse com uma compensação de exposição -3 mesmo, e repare o gráfico como ele puxou bem para a esquerda. Então, uma dica que eu dou desde já é, fique atento ao histograma e controle a cada ambiente, controle o brilho do monitor que você está utilizando. No caso ali, aquele símbolo ali, ele é um símbolo da compensação de exposição, ou seja, ele não está mostrando exatamente o exposímetro, ele está mostrando a configuração da compensação de exposição. É quase a mesma coisa, porque no caso eu estou falando que a máquina você deve se virar com a sua configuração automática para atingir um exposímetro, no caso ali 0, ou sei lá, -1. Então se vira
com as configurações que você tem, no caso é o ISO automático, então ela está variando esse ISO, a fim de atingir um exposímetro de leitura -1. Mas, quando eu tiro a máquina do automático, né, no ISO ali, ó, por exemplo, ISO 50, ISO 100, aí sim você vai ver o exposímetro mostrando -2. Repare que ele está piscando. Por que ele está piscando? Ele está falando assim, ó, a minha escala é até -2. Então ele está piscando porque ele está falando assim, ó, a imagem que eu estou mostrando é -2 para baixo. Ele está muito escura essa imagem, né? Então se a gente, por exemplo, diminuir a velocidade, que está em 1000, é uma velocidade bem alta, repare como o gráfico ele já vai automaticamente mudando, né, a sua carinha, ele vai puxando para um equilíbrio, puxando para a direita, que é uma imagem mais clarinha, né, e a gente consegue chegar, né, no exposímetro 0, usando as configurações no manual, né, e o gráfico fica então mais equilibrado. Já repararam que de cara são 3 coisas que acabam influenciando na exposição, que são os 3 carinhas que estão ali: a velocidade, a abertura e o ISO. O primeiro, 1/80, é a velocidade, o F28 é a abertura e o ISO 100, vou falar de cada um deles, tá? Depois, e o efeito que ele traz na fotografia. Mas ficou claro? Então o gráfico do histograma ele mostra a geral, quadramento, ele calcula lá a quantidade de informação numa escala de cinza. O exposímetro vai depender do objeto e como está configurado sua câmera, mas ele vai falar se o objeto ou a área que você está querendo calcular, né, ele tem como que ele está em relação a uma escala de -2 a +2, ou seja, como que ele está nesse claro escuro, como que está a sua exposição, né? Se é uma exposição ideal, entre aspas, seria 0. Eu digo entre aspas porque na fotografia, como vocês vão reparar, né, ao longo do curso, ela é muito relativa. Tudo na fotografia é relativa, não existe uma fórmula mágica para cada ocasião, ou seja, não me pergunte qual configuração se deve usar no momento de um parabéns. Não me fale qual a configuração que deve se usar num jogar de buquê. Tudo isso vai variar muito. É muito difícil você dar uma fórmula mágica. Às vezes casa de funcionar ou não, tá? Mas se você for pensar em usar sempre as mesmas configurações, vocês vão apanhar bastante. Tá? Você deve conhecer os recursos, vou apresentar agora a paleta de cores, os materiais, né, o pincel, só que quem vai pintar a obra vai ser cada um. Cada um vai se adaptar ao ambiente que se encontra, né, e vai ter o olhar próprio para isso. Então eu vou te mostrar quais são os efeitos de todos, quais configurações, até que automaticamente vocês, no momento que vocês se encontrarem para fotografar, vocês sabem o que fazer para obter o resultado e traduzir aquilo que vocês estão vendo, tá? Bom, vamos lá. Aqui, vamos reparar que uma vez que está no manual, né, ao mexer o cálculo aqui meu ponto de foco, ele já não mais está mudando, né? O gráfico não está mudando mais nenhuma configuração. Por quê? Porque não está mais no automático. Mas repare que o exposímetro está te mostrando a exposição como ela está. Ou seja, se eu colocar o meu ponto de foco ali naquele ponto ali, ó, ele está dizendo que está zerado, tá? A imagem ali, se você pensar naquela área que ele está calculando, seria a bolinha, né? Ele fala assim, ó, ali a exposição é zerada. Mas quando eu trago aqui, ele já falou, opa, essa pedra aqui, ela tem uma quantidade grande de branco e tal, ele já está super exposta aqui, ó. Se o seu objeto é essa pedra aqui, ela está super exposta, tá? Está perdendo informação ali. Agora, se você joga, por exemplo, aqui no Sturge, eu não sei, é Sturge, né?
ele já está falando que é -3, tá um pouquinho subexposto esse meu objeto aqui, mas isso bem pontual, porque acho que se você colocar, por exemplo, no óculos dele, já o óculos dele já está com uma leitura de exposição perfeita, tá? Então, por isso que eu falo, depende do objeto que você está fotografando. Normalmente, para cálculo de exposição, eu gosto um pouco de uma média geral, tá? Uma média geral, porque não muito raro você quer que as coisas estejam em equilíbrio, e uma vez que estão em equilíbrio, depois você consegue fazer um pós-tratamento. Mas, em média, vamos supor que você quer fazer uma média da fotografia. O seu objeto raramente é um ponto tão pequeno como o Steward aqui, tá? E, claro, né, nada melhor que o seu olho, né? O seu olho em conjunto com o histograma. Porque você fala, bom, essa foto para mim é uma visão mais agradável, embora o exposímetro me mostre que está super exposta. Aí você olha no histograma e você confirma isso. Você entendeu? Você utiliza o exposímetro para fotografar, para ver se a imagem está correta. Você usa o seu olho para confirmar se é agradável aos seus olhos, depois o histograma para ver se isso aí está correto, tá? Praticamente eu usava esses recursos quando eu fotografava DSLR. Agora com as mirrorless isso facilita um pouco. Por quê? Porque ela tem um visor digital, ela já mostra como a fotografia vai sair dentro do viewfinder, que é o buraquinho menorzinho. Isso auxilia bastante porque quando você olha no monitor de fora, ele tem muita influência da luz externa. E quando você olha no viewfinder, ele isola bastante essa luz, então te permite ver melhor como está a exposição da foto. Então você erra menos, entendeu? Mas enfim, eu vira e mexe, eu ainda dou uma conferida no histograma, porque o seu olho ele se adapta muito à luz. Então você vai fotografar num ambiente de praia, por exemplo, tem aquele puta sol, então o seu olho tende a fechar um pouco mais, a limitar um pouco a luz, assim como se você está num ambiente muito escuro, ele se torna mais sensível à luz, e aí você, ao olhar, mesmo dentro do viewfinder, você pode ver alguma coisa diferente. Mas são nuances assim que não vai comprometer sua foto. Já o fato de você ter um brilho e você utilizar como referência o monitor ali da tela, aquilo vai fazer muita diferença na hora de você jogar no computador. Então eu acho que é isso. Passamos então nessa primeira aula sobre a exposição, sobre o controle de claro e escuro, compensação de exposição que você utiliza através do recurso do botãozinho, do anel, de alguma outra forma, para você indicar para a máquina o que você quer que a foto esteja mais clara ou mais escura. Passamos pelo histograma, que seria o gráfico, né, de uma escala do preto ao branco. Passamos também pelo exposímetro, que é da escala matemática, que mostra a exposição do seu objeto, seja no pontual, seja do enquadramento geral, de como você está calculando a exposição. Ele vai te mostrar de uma escala -2 ao +2, sendo que o 0 seria a exposição ideal. Vou tratar depois como as configurações da máquina, a abertura, ISO e velocidade, cada uma dessas configurações vai deixar sua foto mais clara ou mais escura, porém vai te trazer um efeito na fotografia. Beleza? Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Bora para a próxima.